Olá, alunos! Hoje a gente vai ter uma aula diferente. Hoje nós vamos fazer um aulão, uma revisão de alguns pontos aí que a gente viu, né, que vocês viram ao longo aí do curso, tá? Preparatório aí para o PISM 3, tá bem? Eu sou a Andréia, professora de História. Então, a gente vai pegar alguns tópicos, tá, gente, aí dentro do material, ó. Primeira República, Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a gente vai falar também ali um pouquinho sobre apartheid, tá bem? Então, vamos lá. A Primeira República, né, também ficou conhecido como República da Espada. Ela teve aí duas fases, né? A gente fala que ela se divide em duas fases, a República da Espada, República Oligárquica. A primeira fase, né, por que ela tem esse nome, República da Espada? Porque ela foi a fase que a gente foi governado por militares, né? O Marechal Deodoro, que a gente diz que foi o nosso primeiro presidente, né, do Brasil como república, e depois o Floriano Peixoto. E a espada, né, era o símbolo ali, né, dos militares naquele período, né, o final da monarquia. Inclusive, a gente já viu aí em aulas passadas, né, o Marechal Deodoro, né, quando proclamou a República, ele era um monarquista, ele era muito próximo ali do Dom Pedro II, né, e ele praticamente ele nem sabia, né, o que estava rolando exatamente, quando veio, foi ali um golpe militar, né, que foi dado ao Dom Pedro II. Ele participou, né, de uma forma achando que era simplesmente ali, né, vamos remodelar ali os ministérios, que a gente não está agradando ali da maneira de governar do Dom Pedro. Ele era muito próximo, como eu falei. Porém, o que os militares pretendiam era algo muito além ali de se reorganizar um ministério, né? Eles queriam realmente tomar o poder, né, do Dom Pedro. Então, vem ali, ó, em 1889, né, Primeira República e a República da Espada. Crise econômica ali no fim da monarquia. A gente tem aí, então, Marechal Deodoro, Estado autoritário, fechou a Constituinte, voto universal, estado de sítio também, né? Isso daí já foi no do Floriano, né? Primeira revolta armada, a gente teve ali, gente, já nesse período, né, da República da Espada, a gente já teve algumas revoltas também, já tinha gente descontente, assim como teve com a monarquia, também com o governo desses militares, né? Então, o povo também e algumas outras organizações, principalmente os agricultores, os grandes agricultores latifundiários do Brasil nesse período, estavam descontentes por quê? Eles ajudaram ali, né, usando ali dos militares para dar aquele golpe na monarquia, porque eles queriam ascensão ao poder. Só que aí eles viram que os militares tomaram o poder e esses agricultores não ascenderam juntos. Então, algumas dessas revoltas aí, né, aconteceram por conta desses agricultores. E a gente tem que lembrar também, gente, que nesse período da Primeira República, o povo, né, a grande massa dos brasileiros mais pobres, não tinha nada planejado, não tinha nada pensado, voltado para eles, não haviam políticas públicas pensadas para isso aí, e a miséria também ali tomava conta ali, né, dessa população, tá bom? Então, vamos lá. O Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro, né, devido aí às repressões, né, aos seus opositores. A gente tem aí também contenção da crise, né, no governo do Floriano Peixoto, redução de custos, enfim, isso aí são os principais tópicos para a gente lembrar. República oligárquica, né, a segunda fase. Logo depois aí do governo do Floriano Peixoto, aí com as eleições, que não era como a gente conhece hoje, nem todo mundo tinha acesso ao voto, né, aí se elegeu o primeiro, né, presidente, que a gente fala civil. E aí a gente começa no período que a gente chama de República do Café com Leite, porque as oligarquias, ou seja, o poder estava nas mãos da grande elite, que naquele momento, o Brasil, a economia era movida pela agricultura, né? A maioria dos brasileiros vivia no campo, né? Nas cidades, a menor parte da população, mesmo nas grandes cidades daquele período. Então, a república oligárquica, ou seja, ela está na mão de oligarquias, né? Era o quê? Os agricultores, os grandes latifundiários. No caso, os produtores, os maiores produtores de café, que eram do estado de São Paulo, e os grandes produtores de leite do estado de Minas Gerais. Essa oligarquia ficou conhecida como a política aí do café com leite, né, por conta disso. Né, República do Café com Leite. Foi marcada por instabilidade, alternância no poder, né, quem conseguia ser eleito não ficava muito tempo ali no poder, né, por causa dessas revoltas, essas contestações que a gente vai ver mais aqui para frente. Revoltas rurais que aconteceram nesse período. A gente tem Guerra de Canudos, Guerra do Contestado como exemplo, né? Canudos lá no Nordeste. A gente lembra, né, que foi um massacre, né, e foi no governo aí do Floriano
Peixoto, aí já passando para o Prudente, não, minto, para o Prudente de Moraes, né, o primeiro civil a governar o país. Ele adoeceu, o vice dele assumiu. Já no final, ali nas últimas batalhas ali para conter, né, a população de Canudos, aí o Prudente de Moraes já tinha reassumido o posto dele, né, que ele tinha adoecido e voltou, se restabeleceu, e a gente já sabe o que resultou ali, né, o massacre de Canudos. E a Guerra do Contestado no sul do país, né, ali em Santa Catarina e Paraná, né, ali naquela região, né, a população também, né, se via largada, né, abandonada pelo governo, né, e houve essa movimentação ali no sul. Revoltas urbanas, a gente tem a revolta da vacina, também, né, que vocês se lembram aí desse episódio, o pessoal se recusando a tomar vacina, desconfiados, né, uma coisa que você passaria a ser obrigado, né, e o pessoal desconfiando. E a greve geral de 1917. Indignação militar, né, aí a gente tem as revoltas aí de cunho militar, a revolta da Chibata e o movimento tenentista. Aí, esse período, né, da Primeira República, contando com a República da Espada, República Oligárquica, vai até a Revolução de 1930, onde entra aí, onde aparece a figura do Getúlio Vargas, tá ok? Então, a gente tem nesse período também uma coisa, né, muito marcante da política, que é o voto de cabresto, né, para vocês lembrarem o que é o voto de cabresto. Naquele período, gente, havia lá o presidente, o governador, né, e os prefeitos. Havia uns coronéis. O que é a figura do coronel? Não era um militar, né? Era aquele agricultor, né, que detinha ali os poderes políticos, sociais ali, né, na região onde ele vivia. Então, todo mundo que trabalhava para ele, aquelas comunidades todas ali, né, o respeitavam muito. E ele, né, aquela época o voto era aberto, ou seja, se sabia em quem a pessoa estava votando, não era qualquer um que podia votar, né? Você tinha que ser, no mínimo, alfabetizado e homem. Então, ele fazia o quê? Ele angariava votos, ele comprava votos oferecendo, né, material de construção, ou algum favor, ou algum emprego, ou mesmo um pagamento para a pessoa, né? Ele comprava literalmente os votos, né, daquele grupo, ele geralmente levava esse grupo de pessoas para votar, e ali ele já ficava sabendo, né, em quem que a pessoa votou. Você vai votar no meu indicado para governador, você vai votar no indicado ali para isso. Então, através do coronelismo, né, se indicava ali em quem a comunidade votaria para eleger o governador, e o governador também fazia isso, tinha os votos de cabresto para eleger o presidente, em troca de favores políticos, de verbas ali, né, para esses conchavos. Então, vamos lá, uma questão sobre esse período. Sobre o processo de industrialização no Brasil, leia as afirmativas abaixo. Durante a Primeira República, o Rio de Janeiro se transformou no principal centro industrial do país, graças à abundância de energia hidráulica e à grande presença de imigrantes com conhecimentos técnicos. A gente vai ver aqui o que é verdade e o que não é, tá bom? Nessa primeira questão. A Primeira Guerra Mundial interrompeu o processo de industrialização do país, dada a impossibilidade de importar matérias-primas. Terceira, com a crise de 1929, o declínio das exportações de café, reduziu-se a capacidade de importação da economia brasileira, levando o governo a adotar medidas que acabaram impulsionando a industrialização substitutiva. Após a leitura, a gente pode afirmar que, aí a gente tem que ver, ó, a letra A, 1 e 2 estão erradas, 1 e 3 estão erradas, a gente tem que identificar quais as que estão erradas. Então, olha só, voltando. Está falando aqui na primeira, durante a Primeira República, o Rio se transformou no principal centro industrial do país, abundância de energia hidráulica, presença de imigrantes com conhecimentos técnicos. Olha, foi sim, né, dos centros urbanos, onde se deu essa primeira industrialização, né? Mais para o lado de São Paulo, o Rio também, a grande Rio de Janeiro ali, também, né, foi um importante polo. Abundância de energia hidráulica naquele momento, grande presença de imigrantes com conhecimentos técnicos. Então, um pouquinho depois começou a vinda desses imigrantes, sim, que trouxeram, sim, conhecimentos técnicos. Mas, né, falar que era o principal centro industrial do país naquele momento, ainda não, tá bom? Então, olha só, essa daí é uma das erradas. Primeira Guerra Mundial. Interrompeu o processo de industrialização do país, dada a impossibilidade de importar matérias-primas. Então, olha só, a Primeira Guerra Mundial teve sim esse problema do país, né, do Brasil, trazer coisas da Europa para cá. Só que, olha só, impossibilidade de importar matérias-primas.
Matéria-prima, geralmente, a gente tinha aqui, né? O Brasil quase sempre, até da época da colônia, a matéria-prima está aqui, a gente leva para lá, e de lá eles manufaturam e trazem de volta. Vocês estão lembrados disso, então? Então, naquele momento, não impossibilitou esse processo, né? Não interrompeu o processo de industrialização, porque se fez necessário produzir coisas que não dava para trazer de lá, aqui. Com a chegada dos primeiros imigrantes, aquelas primeiras técnicas que a gente falou aí na questão anterior, teve isso, entendeu? Começou a se produzir mais coisas aqui e trazer menos de lá. Não dava para você trazer nada da Europa naquele momento, estava rolando uma guerra, né? Então, olha só, não interrompeu. Então, a pegadinha está aí, ó, não interrompeu o processo de industrialização. Então, essa também está errada. A terceira, a crise de 29, declínio das exportações, você mandar o café lá para fora, reduziu a capacidade de importação da economia brasileira, levando o governo a adotar medidas que acabariam impulsionando a industrialização substitutiva. É o que a gente falou, o que não dava para trazer de lá, a gente vai substituir fabricando aqui. Mas no caso da pergunta, olha onde está a pegadinha. Crise de 29, declínio das exportações de café, capacidade de importação brasileira reduziu, devido ao governo adotar medidas que acabaram impulsionando. Não, o governo, essa daí, ó, está correta, né? A crise de 29, essa daí, né, realmente deu um baque na economia brasileira, declínio das exportações está ok, reduziu a capacidade de importação, o governo adotou medidas aí para substituir, como eu falei. Você não vai, né, não dá para trazer, você vai ter que substituir, você vai ter que fazer, você vai ter que criar uma indústria para fazer aquilo que não dá para você trazer da Europa. Então, resposta aí, apenas a 1 e a 2 estão erradas, ok? Outra questão aí. A gente tem essa imagem, né, do Dom Pedro II, é um quadro do Dom Pedro II, e a gente tem aqui uma seta, né, apontando para um buraquinho bem perto aqui do rosto do Dom Pedro, né? Disparo de arma de fogo contra a tela foi feito durante o período da proclamação da República. Vamos agora ler a questão. Essa imagem é a reprodução de uma pintura de Dom Pedro II. A pintura se encontra no Museu Mariano Procópio, na cidade de Juiz de Fora. No início da República, o quadro levou um tiro, como se observa na seta indicativa. Segundo Juliana Garcia, autora de uma dissertação de mestrado sobre o quadro, os retratos de Dom Pedro II eram produzidos pela Academia Imperial de Belas Artes e usado em atos solenes ou em dias de festejos cívicos. Quando o deslocamento do monarca não era possível, o retrato era enviado e recebia as mesmas regras de etiqueta, rituais e homenagens que seriam endereçadas ao monarca. Então, o quadro viajava no lugar, né, do Dom Pedro, né, ia representando ali a presença do imperador. Aí a primeira pergunta que a gente tem aqui, ó. Considerando o contexto de construção da memória da proclamação da República, como se pode avaliar o tiro contra o quadro? Como a gente falou aqui, né, nesse texto, no enunciado, o quadro representava o próprio Dom Pedro e recebia ali toda aquela, né, as regras de etiqueta, os rituais, enfim, que ele receberia. Então, o quadro representa Dom Pedro II. A proclamação da República, né, o golpe, né, contra a monarquia, representava o quê? Nós estamos contra a figura do Dom Pedro, a figura do imperador. Então, esse tiro contra o quadro, né, a gente tem aqui, ó, em questão era também na República, a representação do próprio império, né, uma coisa que já estava por eles ali, pelos republicanos, ultrapassada. Atirar no quadro era tentar apagar ou silenciar a memória do governo de Dom Pedro II. Então, a gente pode entender dessa forma, já que ele representa Dom Pedro, dar um tiro no quadro significa atirar em Dom Pedro II. A outra aí questão. A construção da ideia republicana entre 1889 e 1930 pode ser entendida como um projeto consensual e sem resistências? Explique sua resposta. Gente, como a gente viu, ó, aqui atrás, aqui nas ilustrações, né, a gente fala, né, revoltas rurais, revoltas urbanas, indignação, inclusive militar. Então, né, só isso aí já responde. Ó. Diversos momentos houve oposição ao governo republicano, revolta da Armada, tenentismo, dentre outros aqueles que a gente viu, tá? Então, ó, mais um pouquinho aqui, ó, da República da Espada, né, governado por militares, de 89 a 1889, 1894, né, durou pouquinho. Né, governo provisório de Deodoro da Fonseca, crise econômica, Constituição ali de 1891,
federalismo, executivo, legislativo e judiciário, voto somente para homens maiores de 21 anos alfabetizados, né, emissão de papel moeda, movimentos sociais, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra de Canudos, né, dentre outras que a gente teve, né, a República Velha, a República Oligárquica, que foi de 1894 a 1930, né, até a época aí do Getúlio. A gente tem ali a crise da Primeira República, manipulação no processo eleitoral, né, quando a gente falou do voto de cabresto, troca de favores, coronelismo, tá bom? Então, só para a gente relembrar. Agora, uma outra questão. Assinale o que for correto aí sobre as principais características da Primeira República Brasileira. Vamos lá, então. A primeira aí, vamos ver. Nesse período ocorreu a transferência do poder civil, né, para o poder dos militares, ou seja, a passagem da República Oligárquica para a República da Espada. Não, né, gente? Foi o contrário, né? Primeiro veio a República da Espada, né, dos militares, e depois, né, o primeiro civil eleito. Então, essa está errada. Período marcado pela influência da burguesia industrial nos assuntos e decisões do governo federal? Também não. Naquele momento, como eu falei, né, a maioria ali era de latifundiários, grandes agricultores, né, da indústria ainda estava começando a despontar. Inclusive, a gente teve esse atraso na industrialização do Brasil, né, enquanto lá na Europa, né, começou a Revolução Industrial lá no final dos 1700, né, isso chegou muito atrasado porque a gente ainda era colônia nesse período, né, e tinha aquele pacto colonial, né, a gente não podia produzir coisas aqui, só o que vinha da metrópole, né, de produtos já manufaturados. Então, a gente teve esse atraso industrial. Vamos lá. A chamada política dos governadores era uma prática que procurava harmonizar as relações entre oligarquias estaduais e o governo central. Sim, essa aí está correta. O coronelismo foi uma particularidade importante na Primeira República? Sim, existiu. Pra caramba. E o final da Primeira República foi marcado pelo movimento tenentista, que propunha, entre outras mudanças, fortalecimento do poder central e o voto secreto. Também, tá bom? Então, essas aí estão corretas. Outra questão. Sobre a Semana de Arte Moderna, ainda acontecendo ali dentro da primeira, né, da República Velha. Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo, 1922, correto afirmar. A primeira, foi um movimento que criticava a influência estrangeira na cultura brasileira, rejeitando o colonialismo mental, defendendo a cultura nacional. O movimento foi exclusividade dos poetas homens, excluindo o talento das escritoras mulheres, consideradas muito radicais, uma vez que defendia o fim do conservadorismo. Não, gente, não foi exclusividade dos homens participando, não, tá? A gente teve várias aí influentes artistas, né? A gente teve pintoras, escritoras, poetisas, muitas mulheres envolvidas, né? O que foi até um ato, vamos dizer, revolucionário ali para o período. O movimento ocorreu por ocasião do centenário da independência do Brasil, com o objetivo de reforçar o espírito conservador do país, valorizar a cultura estrangeira moderna e suas inovações? Não. Muito pelo contrário, né? Ressaltou a cultura nacional, como a gente viu ali na letra A. O movimento atingiu todo o Brasil e todas as classes sociais, se mostrando extremamente democrático, rompendo com a desigualdade de classes? Não, aí já, né, também não, que foi só lá em São Paulo mesmo, né? Aquele movimento aconteceu só ali pelos intelectuais, pelos artistas ali, um grupo de São Paulo, tá bom? Foi um movimento conservador que redescobriu a identidade brasileira como não miscigenada, de tradição rural agrária, recusando o desenvolvimento cosmopolita? Também não, né? Totalmente o oposto. Então, aí a resposta correta é a letra A, tá bem? Aí a gente entra agora, né, outro assunto, Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui, o que levou? Né, logo depois ali, né, naquele momento da Revolução Industrial, o que aquelas nações, né, mais desenvolvidas, no caso Inglaterra, Alemanha, França, o que elas queriam? Né, expandir, né, território e buscar matéria-prima e buscar mercado consumidor. Então surgiram aquelas tensões que já vinham ali do período do imperialismo, né, isso de buscar em outros territórios, né, mercado consumidor, matéria-prima, etc. Né, então essas tensões foram geradas já no tempo do imperialismo. E tinha muita gente ali, a gente também viu aqui a partilha da África, né, que muitos países ficaram de fora. Né, olha,
você pegou uma grande parte ali, um lugar tal ali na África que tem muito diamante, você pegou um lugar tal que é rico em minério, a gente precisa disso aqui, no meu território não tem, como é que eu vou me desenvolver? Então, eu não concordo com isso. Então, essas tensões aí, né, foi o que levou aí aos primeiros conflitos, primeiramente diplomáticos, né? Então, o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem aqui este bonito rapaz bigodudo, o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, né? Ele passeando, né? Se apresentando ali politicamente, né? Como a gente tem, alguns políticos fazem essas visitas, né? Pelo país, para reforçar, né? A sua imagem. Ele, em carro aberto, na Sérvia, né? Que era um lugar que não aceitava ali, né? Pertencer ao Império Austro-Húngaro. Ele levou um tiro, né? Ele foi assassinado, né? A sua esposa também sofreu atentado. E isso aqui foi o estopim, né? Foi o pontapé, falou assim, não, agora chega, né? As tensões já estavam ali acirradas e o pessoal, não, olha o que você fez, pede desculpa, não, mas... Então, isso daí foi o estopim para a invasão, né? Para a primeira invasão, a desculpa que a Alemanha teve, né? Ali para começar os conflitos armados, né? A gente tem também, nesse momento, né, o surgimento do sentimento de nacionalismo, né, no território europeu, né, nessas nações, cada um ali, né, se vangloriando como nação. E foram formadas alianças, desde o tempo ali do imperialismo, gente, essas alianças começaram a ser formadas, alianças militares, diplomáticas e políticas, tá bem? E já nesse período aqui, isso se tornou, né, mais evidente. A Tríplice Entente, composta aí por França, Reino Unido, Império Russo e os Estados Unidos. Né? A Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Aqueles que queriam mais território, que ficaram meio que insatisfeitos. Então, eles queriam manter a hegemonia, conquistar maiores, né? A Tríplice Entente, manter a hegemonia, né? A gente fala que são aquelas nações, a gente fala, mais velhas de guerra. E a Tríplice Aliança, né? O pessoal que ficou meio que de fora ali da partilha queria conquistar maiores objetivos, né? Mais território. Vamos mudar, vamos colocar assim. Durante a Primeira Guerra, a gente tem aí o episódio, né, o apoio da tecnologia. Até então, gente, ela teve esse título de Primeira Grande Guerra por conta, né, do armamento bélico, né, da capacidade de destruição das armas empregadas naquele momento, que não se tinha visto em outras guerras anteriores, né, metralhadora, os blindados, né, o próprio avião também que foi usado, né, recém-descoberto, né, recém-inventado, quer dizer, e foi utilizado na guerra. Uma coisa também que marcou a saída da Rússia, porque a Rússia estava ali, né, com a sua revolução própria, né, no território, e a própria população não concordava da participação do seu exército nessa guerra, e o povo passando fome, passando por uma revolução, e não, retira o nosso exército de lá, a gente não tem nada para fazer ali. Então, a saída da Rússia em 1917. O pós-guerra, né? A gente sabe que destruiu ali praticamente toda a Europa, né? A gente teve uma crise econômica por conta disso. A Alemanha saiu como, né, a principal vilã, né, culpada pela guerra. No Tratado de Versalhes, ela teve que indenizar a Tríplice Entente, né? Então ela já não estava muito bem economicamente, ficou pior. Né? E aí foi criada a Liga das Nações para se tentar evitar uma próxima guerra. A gente sabe que não durou muito tempo. Nesse período, a gente tem um outro fator histórico muito importante, vale a gente lembrar, que é a gripe espanhola. Maior pandemia do século XX, matou 50 milhões de pessoas no mundo todo. O vírus da gripe espanhola, né, era um subtipo de outro que hoje conhecemos bem, o influenza A, né, o H1N1. Naquela época se viu pela primeira vez o que a gripe poderia causar. Então, ali a gripe espanhola, 1918 a 1920, mais ou menos, né? E a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, né? Então, ali o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Vamos aí a uma questão. Os documentos abaixo tratam do tema doenças que a gripe espanhola atracou no Brasil e matou milhares de pessoas. As condições de vida nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial criaram um cenário ideal para a proliferação de um vírus incomum altamente letal. Apesar de, a princípio, agir no corpo humano como um vírus comum, a conhecida gripe espanhola potencializou, sobremaneira, os efeitos da gripe comum, né? Era bem mais forte. Dado o fato de soldados de todo o mundo estarem na Europa,
ao voltarem para casa, propagaram o vírus para o planeta. Estima-se que tenham morrido entre 30 milhões e 35 milhões de pessoas. Imagine isso depois da Primeira Guerra Mundial. Segundo estatísticas, matou aí mais de 9 milhões. No Brasil, estima-se que tenham morrido mais de 30 mil pessoas, entre elas aí o presidente recém-eleito, Rodrigues Alves, 1919. De lá para cá se passaram 100 anos. A medicina avançou muito, a Liga das Nações investiu em pesquisa. Ficou claro que a solução para as pandemias só aconteceria com cooperação internacional, criação de vacinas, com campanhas em todo o mundo. Então, aí a gente teve esse texto, né, falando como que foi esse boom, essa disseminação do vírus naquele período. Sobre esse tema, é possível afirmar que a gripe espanhola só não fez um número maior de vítimas porque a Primeira Guerra Mundial dificultou a circulação de pessoas e do vírus. A gente já viu aí no final do texto que não, foi o contrário. A gripe espanhola matou apenas a população mais pobre e carente, visto que envolvia proliferação de mosquito em águas paradas. É gripe, né? Não é transmitido pelo mosquito, é um vírus, né? E outra coisa, não matou só pobre, não. A gente viu aí o exemplo do próprio presidente, né, o Rodrigues Alves, que faleceu em 1919 pela gripe espanhola. C. O movimento antivacina contemporâneo precisa chegar a todos os países para garantir que as doenças não voltem a se manifestar? É o contrário, né, gente? Não é um movimento anti-vacina, é um movimento pró-vacina. As epidemias passaram a ser melhor controladas graças ao esforço conjunto de se criarem campanhas de vacinação em massa? Sim, você só consegue controlar, né, com vacinação em massa. No início da República, o Brasil não conhecia ainda o que eram as vacinas. Nem mesmo doenças mais graves, como varíola, contavam com um sistema de vacinação. Então, a gente viu a revolta da vacina, né? No início aí da República, teve aí a revolta da vacina, né? Começou a se fazer essas campanhas de vacinação, né? Então, a resposta correta aqui, ó, a C, ó, a letra D. Epidemias passaram a ser melhor controladas ao esforço de fazer campanhas de vacinação em massa. Vamos lá, então. Agora vamos ao resumo da Segunda Guerra Mundial. A gente viu que lá na Primeira Guerra Mundial, né, o estopim da guerra, né, já estava aquelas tensões ali do período imperialista, e o que culminou aí no vamos para a batalha foi o assassinato ali do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando lá na Sérvia. Já na Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de estopim, né, da guerra foi o quê? A invasão da Polônia, né? A Alemanha, não satisfeita com a sua situação, né, e com a crise agravada aí por ter que pagar a indenização, né, da Primeira Guerra Mundial, ela estava quebrada e ela invadiu a Polônia. Ela não contente, né? Ela invadiu a Polônia. Então, a gente também tinha nesse período, gente, os blocos, né, de alianças, né, aqueles países que tinham aquelas alianças militares e políticas. No momento aqui, a gente tem o bloco dos aliados, né, composto pela Grã-Bretanha, França, União Soviética e os Estados Unidos, que entraram ali mais para o finalzinho. E o bloco do eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, né? Aqui se caracterizava principalmente os governos fascistas, tá bem, gente? E aí destacando, falando nisso aqui, ó, os governos aí, os regimes totalitaristas, né, onde a gente teve o fascismo e o nazismo, a gente teve a figura do Adolf Hitler, né? Uma figura aí que, né, destacada na nossa história, infelizmente, né, como um dos maiores genocidas do mundo. Né? Então, olha só, o Adolf Hitler queria unir os povos germânicos no Grande Reich, né? É aquele sentimento de nacionalismo, né? A gente vê muito isso daqui, né? A bandeira, o engrandecimento da Alemanha enquanto nação, né? Queria unir, porque a Alemanha naquele momento ali estava dividida. Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ela ficou sob o domínio ali de quatro, né? Dos quatro ali do primeiro bloco, né? Do primeiro eixo, da aliança, da Triple Entente, né? E eles estavam com aquele sentimento de, poxa, a Alemanha para os alemães, né? Vamos voltar a ser uma coisa só e tal. Então, ficou exacerbado esse negócio do sentimento nacionalista. Né? Então, com isso, o Hitler conseguiu convencer milhões aqui a lutarem pelas suas ideias. A gente tem aqui um grupo, né, fazendo a saudação nazista. Em números, a gente tem aí, né, milhões de mortos, né, 80 milhões de mortos, e 30 países envolvidos, duração 6 anos, né, e 1 dia. Judeus executados, cerca de 6 milhões de judeus. O Brasil chegou a mandar, né, um contingente de 25 mil brasileiros ali, a gente vai ver depois aí uma questão sobre isso, né,
por que o Brasil entrou numa guerra lá na Europa, o que tem a ver? Né? A gente tem aqui algumas das batalhas aqui que vale a pena a gente lembrar, e a gente tem material sobre isso, inclusive aí digital, tá bem? Então, a Blitzkrieg, né? O governo fake, a Grã-Bretanha, né, resistindo aos nazistas, a Operação Barbarossa, que vocês têm também, né, a invasão ali da União Soviética, né, quando a Alemanha resolveu invadir, né, a União Soviética, que não deu certo. Né, e esse plano, essa operação, era o quê? Eles invadirem e dominarem as 3 principais cidades industriais e políticas, né, da Rússia. E não deu certo, né, eles não contavam com o rigor do inverno russo. Pearl Harbor, né, que foi o ataque ali dos japoneses, né, que era do Bloco do Eixo. Eles atacaram a base militar de Pearl Harbor, né, lá na costa do Pacífico, né, ali na região ali do Havaí. Né, aqueles ataques suicidas, né, os pilotos kamikazes, né, os pilotos que se atiravam com os aviões ali nos navios, né, nessas bases. Então, a gente tem aqui derrotas do eixo. A grande virada, derrota nazista, a batalha de Stalingrado. O dia D, né, quando as tropas desembarcam ali, retomam ali a França, né, ali pela entrada pela Normandia, né, pela costa da França. Aí a gente tem também, gente, o episódio das bombas atômicas, né? Aqui em resposta ao ataque de Pearl Harbor, né, o que é que os Estados Unidos fizeram, né? Lançaram 2 bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, aquele efeito devastador, todo mundo sabe as consequências disso, né? E aqui, em consequência aí da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o quê? A Alemanha repartida entre os aliados, a União Soviética aí arrasada. Ah, gente, esse repartimento aqui da União Soviética, da Alemanha, aí é que ela foi repartida em 4 regiões, né? Antes ela estava ali em 39 nações, em 39 né, partes, onde veio esse plano aqui do Grande Reich do Hitler. E aqui nesse momento ela foi repartida novamente, só que agora em 4 blocos, né? Para a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. É onde se dividiu, né, uma parte, né, pela Rússia ali, né, União Soviética, onde ficou o lado socialista, e o outro lado capitalista. A gente vai ver isso mais tarde. Tá bem? Nesse momento também, como consequência da guerra, a gente tem o empoderamento feminino. Por quê? Os homens estavam todos ali voltados ali para lutarem nas batalhas. Então, as indústrias, né, as fábricas ficaram ali com poucas pessoas trabalhando. Então, as mulheres tiveram que se colocar na posição de trabalhadoras nos lugares dos homens. Tá bom? Então, esse empoderamento, né, as mulheres entrando aí em peso no mercado de trabalho. E também algumas políticas que possibilitaram isso, tá bem? A União Soviética ficou arrasada, campos de concentração ali também pela Europa. Criação das Nações Unidas para quê? Para tentar conter, né, futuras guerras também, né, grandes guerras como essa, tá bem? E o surgimento, aí aparece o que a gente chama de Guerra Fria, que a gente vai ver aqui para frente. Então vamos lá, né, para uma questão aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra. O Brasil, inicialmente, olha aí a participação do Brasil, adotou uma posição de neutralidade. Porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que o governo brasileiro era totalmente favorável ao acordo com os aliados desde o início do conflito? Não. Né? Ele estava ali neutro, ele estava mais pendendo ali, né, para o outro lado. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941. Realmente, os alemães atacaram os navios brasileiros, sim, porque o Brasil começou a ter relações ali com os Estados Unidos e o pessoal não estava gostando dessas relações. Só que foi lá para 1944, tá bom? O ano está errado, então a pegadinha está aí. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano. Sim, inclusive, o nosso exército teve treinamento, né, com os militares dos Estados Unidos. Eles foram, inclusive, para lá. Então, vamos à questão. Entre 1939 e 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra. O Brasil, inicialmente, olha aí que a gente falou da participação do Brasil, adotou uma posição de neutralidade, porém, em 1941, acordos internacionais começaram a ser feitos para apoiar os aliados. Sobre a participação brasileira na guerra, é correto afirmar que o governo brasileiro era totalmente favorável a acordos com os aliados desde o início do conflito?
Não, né, gente? Então, olha só em 41, né, que começou a fazer esses acordos. Ele estava neutro até então. Os alemães afundaram navios brasileiros no final de 1941. Houve sim esse episódio, né, de ataques à marinha, né, a navios mercantes brasileiros na costa do Atlântico, porque os alemães, né, viram que o Brasil começou a fazer essas políticas aí de aliança com os opositores da Alemanha, né, não ficou nada contente, atacou e afundou esses navios, mas foi lá para 1944, né, não foi aí em 41 como está escrito. A Força Expedicionária Brasileira, né, a FEB, participou da campanha da Itália como parte do 5º Exército Norte-Americano? Sim. Né, inclusive, o nosso exército recebeu treinamento, né, nos Estados Unidos, né, com o exército americano. Então, essa daí é a correta. A Alemanha declara guerra ao Brasil em 1941? Não. Como eu falei, né, aquele ataque não foi declarar guerra, né, foi o ataque, né, por não gostar do acordo firmado ali com os aliados. Né, e foi bem depois desse ataque. Letra E. No dia D, por ocasião do desembarque, o Brasil sofreu grandes perdas? Não, gente, né? Não foi do Brasil, não tem nada a ver. O dia D lá na Normandia não tem nada a ver. Então, a resposta correta, a letra C. A FEB participou da campanha na Itália e parte do 5º Exército Norte-Americano. Aí agora a gente vai falar de um outro tema, né, que veio logo depois aí, né, do período da Segunda Guerra Mundial. Né, um outro tema que também é muito recorrente aí nas provas, tá bem? Sobre o apartheid. Então, vamos ver aqui na África do Sul. Como surgiu, como foi aplicada e encerrada a lei que institucionalizou o preconceito racial, né? Aquela política de segregação racial, né? De ter lugares específicos onde pessoas negras e pessoas brancas frequentavam. Então, ó, o termo refere-se à implantação de uma política de segregação desenvolvida na África do Sul, elaborada pela descendência direta dos pioneiros que colonizaram, olha aí, ó, o colonialismo, o neocolonialismo, depois com o imperialismo, o continente africano, sobretudo europeu, dos quais se destacavam ali os holandeses, franceses, alemães, denominados aí africânderes. Em 1948, o apartheid, né, a segregação, né, a tradução livre da palavra, se tornou oficial. Nessa lei, todos os itens deixavam explícitos as restrições aos negros, com o intuito de favorecer uma minoria branca. A lei era calcada no princípio de conservação e pureza cultural, né? Aquela coisa da superioridade da raça, né? Pregada aí várias vezes, né? Que a gente já viu ao longo da história. Dentre as restrições impostas pelos brancos para a população negra, não acesso ao voto, né? Fazia parte. E também a proibição de se candidatar a cargos públicos. Além de não poder votar, você também não pode ser candidato. Então, vamos aí uma questão sobre o apartheid. A gente tem aqui a foto, né? Uma fachada, uma entrada aqui de um museu, né? Hoje é um museu, onde a gente tem uma placa pessoas brancas, uma porta, e na outra porta, não brancos, né? Pessoas não brancas. Então, olha só, a imagem abaixo corresponde à entrada do Museu do Apartheid, localizado em Joanesburgo, na África do Sul. Sobre uma das portas, lê-se a placa brancos, enquanto sobre a outra, lê-se a placa aí, não brancos. Sobre o Apartheid, implantado oficialmente na África do Sul em 48, é correto afirmar que, vamos lá as opções. Apesar de algumas restrições, o Apartheid manteve em funcionamento um sistema democrático aberto para toda a população? A gente já viu naquele textinho que não. Eles não podiam nem votar nem se candidatar, né, os negros. A segunda é a letra B. Como decorrência das derrotas das forças de oposição ao regime, o Apartheid permanece até os dias atuais como política oficial do governo sul-africano? Não, gente, durou bastante tempo até, né, vergonhosamente, até a década de 90. Não vigora até hoje, não. C. Pelo fato do apartheid ter deixado marcas profundas na sociedade sul-africana, diversos setores buscaram constituir formas de rememorar aquele período? Sim. A gente teve aqui como exemplo, já no próprio enunciado, né, o Museu do Apartheid, para não cair no esquecimento, para que isso não se repita, né? Então, a letra C é a correta. As outras questões aí, ó. Se confirmou como regime político, contribuiu para a aproximação entre europeus e sul-africanos, possibilitando convivência pacífica em locais públicos e privados? Não, gente, a gente teve, inclusive,
né, vários ataques aí, né, dados como terroristas pelo governo, né, várias revoltas, várias rebeliões. Então não foi nada pacífico, muito pelo contrário. Se configurou como exceção do século XX, permanecendo como único regime político de segregação racial existente entre os países ocidentais. Não, gente, a gente teve segregação nos Estados Unidos também, né, que foi até a década de 60. Né, então não foi o único. Então a certa é a C, né, onde diversos setores buscam constituir formas de rememorar o período. Agora, a gente vai falar um pouquinho aqui de Guerra Fria, né? Vocês lembram que eu falei que depois da Segunda Guerra Mundial, né, continuou uma certa tensão, onde, né, inclusive, a Alemanha ficou dividida ali entre uma parte capitalista e uma parte socialista, né? A parte socialista ali sob o domínio da União Soviética, né? A antiga União Soviética. Então, a Guerra Fria foi o quê? Foi a disputa política por influência política, né, em vários lugares do mundo, né, vamos dizer assim, pelos regimes, né, ali, capitalista e socialista, representados por quem? A hegemonia naquele momento, os Estados Unidos, o bloco capitalista, e a União Soviética ali com o socialismo, né? Então, criou-se aquela tensão para não deixar o avanço do socialismo, né, do comunismo ali avançar pelo leste europeu. Então, ficava essa disputa, né? Não foi uma disputa armada, por isso que o nome Guerra Fria, né? Não foi uma coisa direta, não foi um embate direto, né, entre essas duas potências, né, Estados Unidos e Rússia. Mas eles influenciaram algumas batalhas indiretamente, né, alguns governos de alguns outros países. Então, houve sim, né, mortes, batalhas, tiros, enfim, mas não dos Estados Unidos contra a Rússia, e sim das áreas de influência. Né? Então, a gente tem que o mundo ficou bipolar, né, literalmente, né, com esses dois blocos, capitalismo e socialismo, disputavam o poder a partir de ideologias diferentes. Fim da Segunda Guerra Mundial em 45, Estados Unidos e União Soviética aliados na batalha. 45, Estados Unidos lançam 2 bombas nucleares. 49, União Soviética cria as próprias bombas nucleares. Disputa ideológica. Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram diretamente, que a gente falou aí, né? Aqui, os Estados Unidos, então, criam, a gente tem aula falando sobre isso, né? O Plano Marshall, a OTAN, e aqui, né, a gente tem também a CIA, né? Aquela coisa de um ficar especulando sobre o que o outro vai fazer, né? E a gente tem ali, do lado da União Soviética, a Comecon, a criação da Comecon, o Pacto de Varsóvia e a KGB, né? Esses 2 órgãos de espionagem internacional, né? A CIA e a KGB, cada um representando ali o seu bloco. A gente tem nesse período a corrida armamentista, né? Eles buscando se armarem, né? Melhorar a produção bélica, o seu contingente bélico. A corrida espacial também, né? A gente vê aí o lançamento de foguetes, de sondas espaciais, de satélites, né? Tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, né? A gente lembra aí do Sputnik. Pontos chaves aqui para a gente lembrar também da Guerra Fria. Crise dos mísseis de Cuba, né, onde aquele posicionamento estratégico aí amedrontou os Estados Unidos, né? A Rússia conseguiu colocar uma base em Cuba com mísseis, né, muito próximo, ele estava no quintal dos Estados Unidos, né, o alcance ali, né? Então, houve essa crise diplomática, tipo, tira isso aqui do meu terreiro, eu não concordo com isso. Conflitos pelo mundo. 2 grandes conflitos que vale a gente destacar. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A crise dos mísseis. Ocorrida em outubro de 62, foi um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética, por causa da instalação de mísseis em Cuba. A gente tem aqui, né, no mapa, como eu falei, os Estados Unidos aqui, Cuba, né, as Bahamas, então, olha só, estava no quintal ali dos Estados Unidos. O evento é considerado aí o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Vamos aí a uma questão, então. Leia as informações a seguir. A isolada Coreia do Norte comemorou o 70º aniversário do Partido dos Trabalhadores neste sábado, dia 10, com uma massiva parada militar observada pelo líder, Kim Jong-un, que disse que seu país está pronto para lutar em qualquer guerra travada pelos Estados Unidos. As ameaças e tensões aumentaram na Península da Coreia nos últimos anos. Um dos receios é que essas tensões desemboquem em outra guerra sangrenta, tal como iniciada no princípio da década de 50, que deixou mais de 1 milhão de mortos, né, quando a gente falou da Guerra da Coreia.
De acordo com essas informações e seus conhecimentos, responda. A primeira aí, relacione a Guerra da Coreia, ocorrida entre os anos 1950 e 53, com o contexto geopolítico da época. Então, o que a gente pode falar? O que estava acontecendo naquele momento? Aquela divisão, aquela bipolaridade, né? A Rússia com socialismo, os Estados Unidos, capitalismo, cada um ali influenciando, né, algumas áreas do planeta, né, pela sua hegemonia. A Guerra da Coreia ocorreu durante a Guerra Fria, conflito pela hegemonia dos Estados Unidos e Rússia. Esse conflito dividiu o país em duas áreas de influência, a Coreia do Sul, capitalista, e a Coreia do Norte, socialista. Então, esse que é o contexto da época, né, que estava inserido aí a Guerra da Coreia, né, diretamente ali, influenciada por essas grandes potências na Guerra Fria. Agora, a segunda questão. Analise o significado do fim da Guerra da Coreia em 53 e suas consequências para os dias atuais. Então, olha só o que a gente pode colocar. Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética foi desfeita, né, e o clima de divisão na Coreia se manteve. Em 27 de julho de 53, foi assinado o Armistício de Paz em Panmunjom, restabelecendo as fronteiras sob o paralelo 38 Norte. A gente teve uma aula falando sobre isso, né, aquela divisão, aquela região ali da divisa mesmo, era o paralelo 38. Deste modo, as fronteiras voltaram ao determinado durante a Segunda Guerra. A Coreia do Norte manteve-se comunista e a do Sul capitalista. E aquele paralelo, aquela região da divisa ali, né, é a região ali que, né, que a gente fala desmilitarizada. Tá bom? Então, isso daí foi das consequências, tá bem? Agora, uma coisa mais atual, tá bom? Para revisão, para a gente encerrar esse aulão. Vamos lá. Analise a charge, em seguida responda ao que se pede. Então, a gente tem aqui, né, a China como se estivesse doente numa cama de hospital e o médico, seu diagnóstico indica que são duas as doenças que te acometem. O coronavírus e a xenofobia, né? E lá na porta do quarto tá o pessoal, fora chineses, a culpa é da China, comedores de morcego. Isso aqui é uma charge do Latuf de 2020, né? O início aí dessa pandemia do coronavírus, é, né? Uma coisa atual. Então, olha só, gente. A partir das reflexões dos seus conhecimentos, assinale a opção correta. A letra A. O menosprezo ao novo coronavírus e a xenofobia são estimulados pelos defensores da política e economia global chinesa, que levantam a bandeira do multilateralismo no combate à pandemia? Não. O coronavírus é um problema de saúde pública mundial dissociado de conflitos políticos e posicionamentos ideológicos como a xenofobia e o negacionismo? Não, né, gente? A gente viu na charge, inclusive, isso, né? A gente viu o crescimento do xenofobismo com relação aos chineses, né? A gente tinha pessoas fazendo piadas, inclusive, brincando, né, com isso, e muitas pessoas ficaram com medo de produtos importados da China, né? Então, né, a letra B também não é a correta. Letra C. A ascensão chinesa à condição de potência econômica e política em nível global gerou uma série de teorias conspiratórias associando o novo coronavírus a um plano de dominação mundial. A gente viu isso sim, né? Durante a pandemia a gente viu isso, né? A gente fala dos tigres asiáticos, né, e tal, aqueles países que despontaram, aquelas nações que se despontaram economicamente no mundo, né, mas pós-guerra. Então, essa ascensão chinesa aí, né, a potência econômica, teve muito isso, sim, de teorias conspiratórias, né? Como se fosse um plano de dominação, tipo, vamos espalhar o vírus, milhões vão morrer e logo em seguida vamos oferecer a vacina, né? Foi uma das teorias mais faladas aí durante a pandemia. Então, a letra C. A D, só para a gente complementar. Para os negacionistas e xenofóbicos, o isolamento social é uma estratégia necessária para combater o novo coronavírus, bem como o domínio comunista chinês e a sua política imperialista. Então, gente, se tem uma coisa que negacionista fez muito, foi o contrário disso aí, né? Falar que o isolamento não ia combater, né? Eles eram contra o isolamento, né? Quem está falando, o isolamento social é uma estratégia necessária para combater o coronavírus. Então o negacionista pregava exatamente o contrário. A letra E. A existência de movimentos negacionistas... A existência de movimentos nacionalistas radicais impede qualquer tipo de ação conspiracionista e contribui para que as diretrizes da Organização Mundial da Saúde
sejam tratadas como prioridade humanitária? Então, gente, qualquer movimento, a gente já viu aqui, ó, movimento nacionalista radical, né, impedir ação conspiratória, é o oposto também, né? Só no começo aí da frase a gente já sabe que é o oposto, né? Então, a letra C é a resposta correta. A ascensão chinesa, condição de potência, né? Gerou uma série de teorias conspiratórias aí, que o coronavírus era um plano de dominação mundial. Então, espero ter contribuído aí para vocês com essa revisão. Vocês foquem aí na apostila e também no material digital de vocês. Boa prova a todos. Até!